Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja bem-vindo a esse canal. Geralmente eu estou aqui na segunda-feira às 19h30. Então, se você não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que sai por aqui. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma blusa linda de viscose. Eu queria uma peça mais soltinha para usar no dia a dia e escolhi esse modelo que eu achei lindinho. E vou te ensinar agora como fazer. Para fazer essa blusa, você vai precisar de ter em mãos os moldes da blusa base com a pence e também da manga. Eu já tenho vídeos aqui no canal ensinando, vou deixar aqui nos cards para você fazer os seus moldes. Com os moldes em mãos, você copia eles para outro papel. Vou começar a interpretação pela parte da frente. E aqui eu copiei o molde, mas não copiei o raio do seio porque eu não vou precisar. E para copiar esse molde aqui, eu tracei uma linha reta aqui, encostei o centro-frente nessa linha e aí copiei todo o molde. Esse decote, ele é bem rente ao pescoço, então eu vou afastar aqui do decote em direção ao ombro 2 centímetros para deixar esse decote mais confortável. Do decote para baixo, eu vou descer 2 centímetros. Esses valores são sugestões, pode ser mais, pode ser menos. E aí eu vou retraçar o decote. Eu colei um pedaço de papel aqui na parte de baixo do molde, porque o pedaço que estava aqui estava um pouco pequeno. Aqui na linha de cava eu também saí com essa linha para fora aqui do molde, na linha da cintura também, e essa linha aqui eu estiquei ela até embaixo, mas eu vou mexer aqui depois. Agora eu vou fazer a marcação aqui da gota que tem na parte da frente aqui da blusa. Para fazer a marcação do comprimento da gota, eu vou descer a partir desse novo decote nessa linha aqui 10 centímetros. Esses valores que eu vou dar agora também é opcional. O que você tem que observar aqui é se a quantidade que você vai abrir vai conseguir passar na sua cabeça. O que eu sugiro é que você faça ela menor, pode seguir aqui as medições que eu vou dar, mas se você tiver medo de ficar muito aberto, você pode fazer ela menor e depois testar se vai passar na sua cabeça. Então, eu vou descer daqui para cá 10 centímetros. Eu esquadrei uma pequena linha para cá, só para servir de base aqui. E vou marcar nessa linha 2 centímetros. Vou subir aqui 1 centímetro reto. Eu estou fazendo essas marcações só para facilitar o seu raciocínio aí na hora de você fazer o desenho. Você pode fazer a mão livre também. Aqui eu estou querendo te dar uma orientação para ficar mais fácil na hora de você fazer o seu desenho. E agora eu vou fazer o formato da gota, começando aqui, passando aqui, ó, nessa parte e fazendo o desenho dela arredondado, chegando até a ponta. Feito o formato do decote, pode apagar essas linhas aqui. Não falei, mas aqui é bom que esteja um pouquinho reto, para não dar bico na hora que formar o outro lado aqui. Eu já fiz aqui duas marcações, que vão ser aqui as preguinhas. E na minha blusa eu coloquei 2,5 centímetros, mas eu achei que ficou um pouco perto aqui da gota, então eu coloquei aqui para você 3 centímetros. A partir daqui para lá 3, daqui para lá 3. Vou ligar com linha reta daqui até o ápice do seio, nos 2 pontos. Para fazer as pregas tem que cortar essas linhas até aqui sem destacar e depois fechar essa pence aqui. Eu colei um pedaço de papel aqui embaixo e aí vou distribuir o valor das pregas igualmente. Então, meço o mesmo valor que tem aqui desse lado aqui. E aí eu colo esse pedaço aqui do meio. Eu já risquei aqui, ó, só para você conseguir visualizar onde vão ser as pregas. E aí eu quero elas viradas para cá. Então, vou pegar esse lado aqui e encostar no de cá, assim.
E aí, já mantendo as pregas no lugar, eu já posso retirar essa parte aqui de cima do decote, ó. Posso cortar fora e ficar com esse novo decote aqui. Agora eu vou mexer aqui na parte de baixo da blusa para depois mexer aqui na lateral. Eu quero um comprimento de blusa de 25 centímetros a partir da linha da cintura para baixo. Esse valor é conforme o seu gosto. Então, vou descer da cintura para baixo esse valor de 25. Bom, agora eu tenho que ver onde essa linha pega no meu corpo e passar a fita em volta do corpo e dividir o valor por 4 e colocar aqui nessa linha. Então, essa medida aqui é a medida justa no corpo. Agora eu vou acrescentar aqui o valor da folga. Vou sugerir aqui 2 centímetros. Vou deixar essa medida aqui por enquanto, porque eu vou mexer na cava aqui primeiro. Nessa linha que eu saí aqui para fora do molde, eu vou marcar 1 centímetro e descer 1 centímetro. Depois eu vou refazer esse pedacinho aqui da cava. Aqui na linha da cintura eu tenho a medida da cintura mais a largura aqui da pence. Então já tem uma certa folga aqui. Mas mesmo assim ainda vou sair aqui para fora do molde 1 centímetro. E aí vou ligar esses pontos daqui do 1 centímetro até aqui onde eu marquei embaixo. Essa pence não vai ser costurada no tecido. O valor dela está aqui dentro do molde para dar folga, porém eu não vou costurar. Então eu vou apagar esse desenho aqui da pence, vou aproveitar e apago essa linha também. E aí eu vou terminar de recortar o molde da seguinte forma. Pego aqui na gota, desço aqui no centro frente, aqui na barra, na lateral, na nova cava, até chegar ali no ombro. Vou mexer agora no molde costas. Eu já adiantei aqui algumas alterações que são as mesmas do molde frente e outras que eu vou te explicar agora também. Vou começar a explicação de cima para baixo para facilitar o entendimento. Aqui no centro costas eu desci do decote para baixo 1,5 centímetros e aqui no ombro eu saí aqui 2 centímetros, que é a mesma medida do molde frente. Vou retraçar aqui o decote. Eu gosto de entrar reto aqui, ó, para na hora que juntar essa parte com o outro lado não dar bico. Aqui na cava eu fiz igual à frente, estiquei essa linha aqui para fora, coloquei 1 centímetro, desci 1 centímetro e retracei a cava. Aqui na cintura eu saí 1 centímetro e liguei da cintura até aqui a nova cava. E aí, essa pence não vai ser feita igual na frente. Da cintura para baixo, eu marquei aqui a linha da frente, que é essa aqui que tá pontilhada. Marquei nela a largura de 1/4 da medida do corpo, onde está pegando a linha da frente, e saí aqui para fora desse ponto 2 centímetros. E aí, tracei daqui até essa linha aqui. E aí, a parte das costas, eu tenho ela mais comprida do que a frente, mas isso é opcional. No meu caso, eu quis fazer assim. Você pode fazer reto ou pode acrescer aqui, igual eu vou fazer aqui o meu. Então, dessa linha aqui da frente para baixo, eu desci 3,5 centímetros. E aí, se você não for mexer aqui na cintura igual eu vou mexer agora, você pode traçar desse ponto marcado aqui até essa linha, fazendo o desenho que você quer. Pode ser um desenho mais arredondado. Pode ser um desenho mais arredondado aqui, depois vai subindo ao contrário aqui, ó. Isso aí é de gosto. Então, se você não for mexer no centro costas, você faz essa ligação aqui, ó. E aí, apaga esse pedacinho aqui, ó.
Só que eu vou mexer aqui no meu centro e costas, porque toda vez que eu faço uma peça, sobra muito tecido aqui nas costas. Então, eu quero dar um diferencial aqui. Então, eu vou marcar aqui nessa linha 2 centímetros e vou traçar daqui até essa linha aqui, ó. O valor que eu marquei aqui, eu coloquei aqui embaixo, ó. Então, no caso aqui é 2 centímetros, eu acresci aqui 2 centímetros e tracei uma linha reta. Eu vou apagar essa linha aqui para não te confundir. Então, agora essa linha aqui é que é a nova barra. E aí eu vou ligar desse ponto a esse da mesma forma que eu fiz aqui. E nesse ponto aqui eu vou fechar essa pence. Esse pedaço aqui não vai ter mais na cintura. Eu tracei uma linha reta aqui, ó, pegando desse ponto aqui embaixo até aqui no decote. Assim. Só para você ver a alteração que teve aqui, ó. Então, quando eu apertei aqui, essa parte aqui afundou, ó. E é isso que eu preciso na minha modelagem. E agora, para colocar o fio do tecido aqui, eu vou encostar a régua nessa linha que eu tracei aqui, ó. Traçar uma linha paralela. Que será o fio do tecido. Essa linha que eu tracei agora não faz parte do molde, eu só coloquei aqui para você visualizar a modificação que teve. Então, na hora de cortar o molde, corta aqui, ó, um novo decote, nessa linha de dentro, até aqui embaixo, na lateral, na nova cava, até o ombro. Depois de recortar aqui o molde costas, você coloca lateral com lateral. Lateral costas com frente aqui, ó, casando cava com cava, pra ver se tá batendo. Às vezes é uma sobrinha, aí tem que tirar, igual aqui no meu, ó, tá batendo aqui, ó, aí é só retraçar aqui a barra. E agora eu vou mexer aqui na manga. O ideal mesmo é você fazer essa manga com as medidas da nova cava. E aí traçar ela todinha e não precisa de fazer o que eu vou fazer aqui agora. Como aqui eu tenho a manga base, aí eu vou ter que fazer umas alterações nela para ela casar certinho nas cavas. Então, o que que eu fiz aqui? Na linha de cava, que é essa linha aqui, ó, eu estiquei para fora do molde, aqui dos dois lados, igual eu fiz na parte da frente das costas. E aí, a mesma alteração que eu fiz lá, vou fazer aqui. Vou sair 1 centímetro e descer 1 centímetro e retraçar esse pedaço aqui, ó, dos dois lados. Essa parte de baixo aqui da manga, ela está rente ao meu braço, não está apertado, mas também não está muito folgado. Então, eu quero dar uma folga nela aqui. Vou acrescentar de cada lado aqui 1 centímetro. Para isso, eu vou esticar essa linha aqui, ó, dos dois lados para fora do molde. E aí, o valor que eu sair aqui, depois eu ligo com linha reta até aqui a nova cava. Eu esqueci de falar que na hora que você está fazendo a manga aqui, você coloca aqui, ó, a partir dessa parte para baixo, o comprimento que você quer da manga. Então, você mede no seu braço, né, rente ao ombro, do ombro para baixo, tanto que você quer de comprimento de manga e coloca aqui. Bom, essa manga, ela tem um detalhe aqui na frente que é mais arredondado. Então, eu tenho que subir aqui, ó, do final da manga para cá, o valor que eu quero. Eu vou sugerir aqui 6 centímetros, mas isso aí você tem que analisar o tanto que você quer. Então, eu coloco daqui para cima os 6 centímetros e traço arredondando até chegar aqui, ó. Esse pedaço aqui eu posso fazer mais reto e aí depois eu vou arredondando até o ponto marcado ali.
para o desenho ficar igual dos dois lados aqui, porque eu vou repetir esse desenho desse lado, aí eu só dobro aqui ao meio e na hora de recortar eu recorto os dois lados juntos para ficar igual. Agora eu vou cortar aqui no meio da manga separando as partes. Fazendo isso eu consigo dar um bom acabamento aqui do jeito que eu fiz a minha blusa, com viés. E o modelo da peça que eu escolhi é desse jeito, ela tem uma emenda aqui no meio. Bom, mas antes de cortar, eu quero explicar o seguinte. Para você saber se a sua manga vai ficar boa na cava, você tem que medir com a fita em pé toda essa parte de cima aqui, ó, pegar o valor e reservar ele. Aí você vai nas cavas do molde que você fez, mede também com a fita em pé, frente e costas, soma frente e costas, e o valor tem que dar menor do que aqui a manga. Menor, assim, uns 2 a 3 centímetros menor do que a manga. Aí, se você se der uma diferença maior, por exemplo, como eu vou cortar aqui no meio, aí você pode tirar um pouquinho aqui, ó, de um lado e de outro. Vamos dizer que deu aí, sei lá, 5 centímetros a mais. Então, você pode tirar 1 centímetro de cada lado aqui e refazer essa parte aqui, que talvez vai dar uma diferença aqui. Agora, se ficou igual ou menor do que as cavas, você pode também acrescentar um pedacinho de papel aqui no meio. Então, eu tô falando isso antes de cortar para você entender que aqui você pode, depois que cortar aqui, fazer o aumento ou a diminuição da manga. Já cortei aqui e vou usar essa reta aqui como fio do tecido, ó. Então, na hora de posicionar a manga no tecido, eu dobro o tecido, coloco essa parte aqui acompanhando a orelha, né? E aí, quando eu cortar, eu vou ter duas partes dessa e duas dessa. Aqui é frente e aqui é costas. Os moldes já estão finalizados e o acabamento dessa peça eu fiz no viés, então não preciso de cortar molde para o acabamento. Tem que colocar as informações neles, né? O fio do tecido do molde frente, você pode utilizar o centro-frente como marcação do fio do tecido ou traçar uma linha paralela aqui, ó. Só colocar a régua encostada aqui no centro-frente e traçar uma linha aqui do lado dela. Essa peça você vai cortar ela uma vez, encostando essa parte aqui no tecido dobrado. Aí na hora que você terminar de cortar, você tem os dois lados da peça. Aqui na parte das costas, se você fizer igual eu fiz com essa alteração aqui, vai precisar de ter uma costura aqui no centro costas. Aí nesse caso você vai cortar essa peça duas vezes. E então nesse caso você tem que colocar margem de costura aqui, ó. Agora, se você não fizer a alteração aqui, manter essa parte reta, você não precisa de colocar emenda aqui. Então, você pode colocar essa parte na dobra do tecido, igual a frente aqui. Aí, nesse caso, você vai cortar uma vez na dobra do tecido. Para as mangas, já havia falado, que é cortar duas vezes cada peça aqui. E quanto mais informação você colocar na peça, melhor para você entender na hora do corte. Essa é uma peça razoavelmente fácil de fazer, mas se você ficar com alguma dúvida, fala para mim nos comentários que eu te respondo. É bom que você se especialize na modelagem, principalmente na modelagem da blusa, que é onde geralmente as pessoas têm mais dificuldade de fazer devido aos volumes que se tem nessa parte de cima do corpo. Bom, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a modelagem da blusa base. E esse vídeo ele está bem detalhado, tem bastante informações nele. Vou deixar na descrição o link para você entrar lá e aprender a fazer a sua blusa, tá bom? Antes de eu ir, vou deixar para você meditar 2 versículos da palavra de Deus que se encontra em Salmo 139, versículos 7 e 8, que diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Olha, Deus é um ser onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. E Ele é um ser também onisciente, Ele sabe todas as coisas. Não tem um lugar nessa terra que você possa se esconder de Deus.
e também não tem um lugar que você possa esconder de Deus tudo aquilo que você faz de errado. O segredo aqui é mudar as atitudes, se arrepender e tomar um novo rumo na sua vida. Vá em direção à presença de Deus, porque Ele tem o melhor para você. Um dia nós vamos ter que prestar contas daquilo que fazemos, por isso que devemos seguir aqui conforme a vontade de Deus. Deus possa te abençoar com essa palavra. Eu vou ficar por aqui, mas assista os 2 vídeos que estão aí na tela. Fica com Deus, até a próxima. Tchau!